Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui. Hoje eu vou estar mostrando para vocês um pouco sobre o meu dia a dia aqui como animador 3D. Para quem chegou nesse vídeo pela primeira vez, não conhecia o canal, meu nome é Matheus, eu trabalho com animação 3D. Atualmente eu trabalho na segunda temporada do Monstros no Trabalho, série derivada do Monstros S.A., né? Mas nesse vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco do meu dia a dia, um pouco da minha rotina e responder algumas perguntas que vocês me mandaram no Instagram. Começando pela pergunta do Vitor Taborda, que me perguntou se eu escolho o meu horário de trabalho. E basicamente sim, a gente tem meio que um espaço para poder escolher. Ontem eu comecei a trabalhar às 10 horas porque eu tinha um compromisso de manhã. Hoje eu estou começando agora às 8, mas eu poderia ter começado às 7 também. Eu posso começar um pouco mais tarde, eu posso começar até às 6. Mas sim, eu escolho meu horário de trabalho. Eu tenho que trabalhar 8 horas por dia, né? Tirando uma hora de almoço. Mas eu vou falar mais sobre horários de trabalho, vou falar um pouco sobre hora extra também, se eu faço hora extra. Fiquem ligados aí, vou responder várias perguntas que vocês mandaram no Instagram. Então, se você quiser saber mais sobre o dia a dia de um animador 3D, vamos nessa! Quer aprender animação 3D comigo? Acesse o site m3danimation.com. Fique até o final do vídeo para saber sobre promoções e mais. Bom, vamos lá, pessoal. Antes de começar aqui a minha rotina mesmo, eu quero mostrar um pouco para vocês como está o meu setup aqui no meu estúdio, no meu escritório, como que eu trabalho no meu dia a dia, os equipamentos que eu tenho, para vocês entenderem um pouco melhor como que é o meu trabalho, como que eu divido o meu trabalho e projetos pessoais também. Vamos lá. Bom, aqui todo mundo conhece, né? É o meu cenário do YouTube, minhas prateleirinhas aqui, os brinquedos, quadros. Mas olha só, pessoal, aqui eu tenho as coisas do YouTube, né? Iluminação e tal, minha câmera. A outra câmera vem aqui, a principal, essa é a câmera de streaming. Mas olha só, eu tenho dois computadores aqui. Tanto que vocês podem reparar que esse monitor aqui tá desligado, né? Como que funciona as coisas aqui? O meu setup de projetos pessoais, meu computador pessoal, esse é o meu computador pessoal, meu notebook, que é as coisas que eu trabalho. Essa tela grande e essa tela, que é onde eu faço feedbacks, onde eu desenho em cima, essas duas estão conectadas nesse notebook aqui, nesse computador. O meu teclado, ele tem uma função aqui, que eu tenho 1, 2 e 3. Eu posso mudar entre computadores, sem precisar de cabo nem nada. O meu mouse também, que é o mouse vertical, mesma coisa. Aqui tá no 1, se eu apertar aqui eu vou pro computador de trabalho, aqui não tem nada. Mas esse aqui é o meu notebook. Daí, esse monitor grande aqui, essa câmera aqui também é ligada no trabalho, mas esse monitor grande aqui, ele é ligado no computador de trabalho. O computador de trabalho, ele é essa caixinha pequenininha aqui, que na verdade isso aqui só serve para eu conectar no computador principal que está no estúdio, que ele é remoto, né? O computador bom que eu trabalho está lá no estúdio. E aí, quando eu estou conectado naquele computador ali para trabalhar, daí eu tenho esse monitor ligado ali também. Então, tenho esses dois monitores ligados no meu computador de trabalho. Daí, como funciona? Eu tenho aqui, isso aqui é o Maya aberto, é mais ou menos dessa forma que eu trabalho no estúdio. Esse aqui é o projeto que eu estou fazendo nas lives. Mas aqui eu tenho o meu Studio Library, que é um dos plugins. E aqui eu tenho o Picker. Essas coisas que estão aqui na lateral, eu coloco nesse monitor e na verdade eu tenho, por exemplo, aqui, eu tenho o Malcolm, o picker do corpo do Malcolm aqui, e aí aqui eu tenho do rosto. E aí eu divido, eu consigo, no trabalho eu tenho duas janelas, né, um pro rosto, um pro corpo, e aí eu coloco as três coisas, Studio Library, picker do corpo, picker do rosto. De todos os personagens que eu precisar utilizar, fica tudo aqui. E aí o Maya fica no monitor inteiro, na tela completa. E assim eu trabalho. Eu consigo simplesmente, tipo, clicar aqui e mudar pro meu
computador do trabalho clicando aqui, que agora ele tá desligado, eu vou ligar já. Então, ó, liguei o computador do trabalho aqui, mas só para vocês verem, ó, tô mexendo no mouse aqui, e aí, cadê a setinha? Tá aqui. E aí eu consigo, tipo, navegar entre as 3 telas. Eu consigo ir para as 3 telas quando eu tô mexendo no notebook. E aí, se eu vier aqui e mudar para o do meio aqui, daí eu mudo, eu consigo vir para essa tela aqui, que na verdade agora eu tô mexendo no computador do trabalho. Se eu mudar o monitor aqui, então, DisplayPort. Daí agora eu estou no computador do trabalho. Então, super simples assim, eu consigo navegar entre computador do trabalho, usando o mesmo monitor para poder aproveitar, e computador do pessoal, né? Mas ó, liguei a minha área de trabalho aqui do computador do trabalho, e é isso que eu vejo assim que eu ligo o computador do trabalho aqui. Tenho essa imagem que eu posso trocar se eu quiser, mas eu tenho os 2 monitores, e como eu falei, eu divido aqui entre plugins, né, Studio Library, Picker do corpo e Picker do rosto dos personagens que eu preciso. O Maya fica nessa tela aqui, e assim eu trabalho o dia todo. Bom, já trabalhei um pouco aqui, mas respondendo a mais uma pergunta do Vitor, ele perguntou se eu posso escolher o meu horário de trabalho, né? Eu falei que sim, mas ele perguntou também como funciona hora extra. Hora extra aqui no estúdio, pessoal, a gente tem, sempre a gente tem semanas de layout e semanas de animação, né? No final das semanas de layout e de animação, a gente tem as semanas de entrega. Na semana de entrega, normalmente quando a gente começa a ver se vai atrasar a entrega, se vai ficar um pouco apertado, daí diretor e supervisor dos projetos, eles aprovam horas extras. E aí, quando é aprovado, só quando é aprovado você pode fazer hora extra, e aí a gente tem uma planilha onde a gente coloca o horário que a gente entra no trabalho, o horário que a gente sai, e quando a hora extra é aprovada, a gente coloca quanta hora extra a gente fez também. Se a hora extra não é aprovada, você não deve trabalhar. Eles pedem para você não trabalhar horas extras porque não vai ser paga, né? Quando a hora extra é aprovada, eles vão te pagar. Só que funciona de uma forma diferente nesse estúdio, cada estúdio lida com isso de uma forma diferente. Esse aqui, eles não te pagam em dinheiro especificamente, né? Você acumula banco de horas, e aí quando você acumula, por exemplo, 8 horas extras, você pode tirar um dia, e esse dia vai ser tipo um dia off, mas vai ser um dia pago. Você vai receber por esse dia que você não vai trabalhar. Vou voltar a trabalhar agora e daqui a pouco eu respondo a mais uma pergunta. Pessoal, como vocês repararam, eu tenho que tampar a tela aqui, eu não posso mostrar nada que eu tô trabalhando por contrato com a Disney, então infelizmente gostaria muito de mostrar coisas aqui do trabalho, mas não posso mostrar. Bom, vou aproveitar que eu tô enviando aqui uma animação que eu acabei de terminar. Quando a gente tá enviando a animação, tipo a gente faz o Play Blast, então tem que carregar, leva alguns minutinhos, então enquanto tá carregando vou responder mais uma pergunta aqui. Essa pergunta é do Siri Lian. Como é exatamente as instruções que você recebe para animar e qual o processo padrão de um trabalho? Normalmente, como eu falei antes, a gente tem semanas de layout, né, e semanas de animação. Na semana de layout, a gente recebe o storyboard e a gente recebe uma coisa que chama scouting. Daí, nessas semanas de layout, né, a gente já usa o storyboard, que é basicamente tipo como se o episódio fosse feito todo em animação 2D. Não é bem animação 2D, é só as poses principais, é só para poder passar a ideia do episódio. Com o storyboard a gente já consegue ver tudo que a gente precisa para poder passar a emoção, passar a ideia da história que a gente quer passar nos shots que a gente está animando. Daí nesse projeto a gente tem o Scouting, como eu falei, que não é todo projeto que vem com Scouting. Scouting é quase como se fosse um pré-layout. A gente tem os personagens, que não são os personagens finais que a gente vai utilizar, são alguns personagens básicos que só definem a posição no espaço que eles estão, e a gente também já tem definida a animação de câmera. Não é todo projeto que a gente já recebe a animação de câmera pronta, normalmente a gente tem que fazer a animação. Quando eu estava trabalhando na série da Alice no País das Maravilhas, a gente tinha que animar as câmeras e a gente não recebia o Scouting. Daí com essas duas coisas, né, o storyboard e o scouting, a gente constrói o layout. O layout é quase como se fosse um first pass, uma primeira versão da animação super simples. Ele é uma coisa meio que
entre o scouting, os personagens vão estar naquelas posições, só que com as posições de corpo já, com as silhuetas já finais prontas, a gente vai conseguir transmitir a ideia do shot final já nessa primeira versão. Daí, essa primeira versão é enviada para os supervisores, para os diretores e depois para a Disney, para eles aprovarem. Quando isso for aprovado, daí a gente passa para a próxima etapa, que é a etapa de animação. Daí a gente pega esses layouts que a gente fez prontos, que se o layout já for bem feito, com as posições já mecanicamente funcionando, com a mecânica do corpo dos personagens já funcionando tudo direitinho, a animação fica muito mais fácil de você finalizar. Daí, quando você finaliza, você faz todo o polimento da animação, você envia novamente para os seus supervisores e diretores, e aí eles enviam para a Disney novamente. Se for aprovado, normalmente volta com alguns ajustes. A gente tem a terceira etapa, que é as semanas de fixes, né? E aí nessa semana a gente pega todas as anotações mais fininhas e deixa a nossa animação com o maior nível de qualidade possível dentro do tempo que a gente tem. E essas são as etapas, né, de um animador, do trabalho do animador. É sempre bom a gente lembrar que animador faz animação, modelador faz modelagem, rigger faz o rigging e por assim vai. Ninguém no estúdio faz trabalho que não é da sua especialidade. Se você foi contratado como animador, você vai fazer o trabalho de animador. Você não vai modelar nada, você não vai fazer render de nada. Depois que a animação já está pronta e aprovada, eu não vejo mais esse shot na minha mão, né? Eu tenho acesso, eu posso ver como que tá o andamento dele, como que tá o render, mas eu não faço mais nada nesse shot depois de aprovado. E agora, já respondendo a pergunta do Frank também, você precisa procurar por referências para animar ou já existe um esboço do que ser feito, né? Essa resposta que eu dei antes já dá uma ideia, né? O esboço que a gente tem já é o storyboard e o scouting, isso é tudo que a gente precisa. A gente pode também gravar as nossas próprias referências. A gente tem no estúdio uma ferramenta aqui que deixa o processo super simples de colocar um vídeo de referência dentro do Maya lá pra gente utilizar como referência, mas não necessariamente a gente precisa fazer isso. Não faz parte do processo como uma obrigatoriedade. Você pode fazer a sua animação sem gravar a sua referência. Eu normalmente não gravo referência, né? Normalmente eu só levanto se eu preciso entender como que o movimento de um personagem tem que acontecer. Eu levanto e meio que faço a atuação desse personagem, entendo como que o meu corpo se comporta e aí eu volto aqui e meio que tento replicar. Isso me ajuda bastante, levantar da cadeira, ter um espelho na sua frente para poder olhar como que a sua boca se mexe para poder fazer lip sync. Esse tipo de coisa ajuda bastante, mas eu não costumo gravar referência. Esse é o meu método, né? Tem muitos animadores que dependem muito de gravar referências, mas cada animador se adapta de uma forma, né? Mas fazendo a segunda temporada de Monstros no Trabalho, é muito bom que a gente pode simplesmente pegar a série, abrir a série, a primeira temporada e olhar como que os personagens se comportam, utilizar isso como referência, e isso é muito bom. Provavelmente os animadores que trabalharam na primeira temporada foi um pouco mais difícil porque não tinha tanta referência, principalmente para os personagens novos, para os personagens antigos, tinha os filmes, né? Mas nesse projeto as minhas fontes de referência são essas: storyboard, scouting e também a primeira temporada da série, né? Mas bom, eu vou voltar a trabalhar mais um pouco, daqui a pouco é meu horário de almoço e depois eu já respondo mais uma pergunta. Pergunta do Gu Mendes aqui: você fica com dor nas costas? E galera, sim, infelizmente, não sei se é porque eu sou muito alto ou o que, eu tenho dor no lombar. Não sei se é porque eu sento e eu fico, por causa de mexer com o mouse, eu fico mais apoiado pro lado esquerdo, mas eu acabo tendo um pouco de dor no lombar. E por isso, dois dos investimentos que eu tenho aqui no meu setup, né, dois dos grandes investimentos são a minha mesa e a minha cadeira. Essa cadeira aqui é da Secret Labs, é uma cadeira que é muito premiada por ser uma das cadeiras mais confortáveis, gamers aí, para quem passa o dia todo sentado, ela faz muita diferença. Mas eu também tenho essa mesa aqui, que é uma mesa que levanta, né? E assim eu consigo
trabalhar em pé. Deixa eu arrumar aqui. Galera, ter a mesa que levanta faz muita diferença pra mim, porque normalmente me dá dor nas costas ficar muito tempo na mesma posição, sentado, por exemplo. Então, mesmo que a minha cadeira seja muito boa, depois de um tempo eu fico incomodado, então faz diferença. Alivia pra mim bastante a minha dor nas costas, né? Poder ficar em pé, e aí às vezes quando minhas pernas, meus pés começam a doer, eu sento de novo. Idade. Mas agora já é 1h, é o horário que normalmente eu almoço. A Marina também para almoçar a 1h. Ela tem reunião no trabalho dela até 1h, então eu espero ela. Na verdade, eu posso tirar o meu horário de almoço na hora que eu quiser. E uma das vantagens de trabalhar em casa é que a gente realmente tem 1h inteira de almoço, né? Quando a gente tá trabalhando no estúdio, às vezes a gente, tem que pegar a marmita ou talvez ir num restaurante, esperar. Normalmente, às vezes até estoura 1h. Aqui, pelo menos, eu pego a minha comida, sento no sofá e assisto alguma coisa e eu consigo aproveitar. Às vezes dá tempo até de tirar um cochilo, coisa que no estúdio normalmente não dá pra poder fazer, né? Mas, bora almoçar agora. Muita gente fala que... O pessoal sabe que você vai ser papai? Alguns sabem, provavelmente quem tá chegando no canal agora não sabe, né? Mas eu ia falar, muita gente chega no meu canal e não te conhece, e assiste o meu canal e assiste o seu canal e aí vê, olha só, o Matheus que tá ali. Muita gente não sabe que a gente tá casado e tendo um filho. Quem nunca assistiu o canal dela aí, Tuca Loretti, o canal dela. Propaganda. Obrigada. Vou comer agora, encher a barriga. Como diz um bom mineiro, bom apetite. Daqui a pouco a gente volta a trabalhar. Voltando do almoço aqui, até com os computadores desligados aqui, as telas desligam depois de um tempo, né? Vou responder 2 perguntas aqui antes de voltar a trabalhar. Essas 2 perguntas estão meio relacionadas. Elas são perguntas, uma da Ana Clara Grilo: quanto você consegue animar em um dia de trabalho? E a segunda pergunta é: com alta demanda de shots para fazer e refazer, como você se organiza para conseguir dar conta? Então vou responder essas 2 perguntas em uma resposta só. Primeiro, é muito importante a gente entender que a gente trabalha em time, né? A gente tá sempre se ajudando e todo episódio tem um tamanho estimado, ele não vai passar muito de 20 a 22 minutos. Então, cada animador que trabalha dentro desse time, trabalhando dentro desse episódio, vai sempre receber, todo mundo vai receber uma quantidade igual dividida. Essa quantidade igual dividida para todo mundo, nas semanas de layouts, que são 4 semanas fazendo layout, é esperado da gente fazer 130 frames de layout por dia, né? E aí, fazendo essa quantidade, quando chegar perto da deadline, a gente consegue entregar o episódio inteiro. Então isso varia, pode ser um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas sempre que a gente tá chegando perto da deadline, pode variar, porque algumas pessoas podem pegar shots mais difíceis, shots mais fáceis, e isso afeta, né, no tempo que a gente leva para poder entregar alguns shots. Então quando tá chegando ali mais perto, o diretor do nosso episódio, se você tá um pouco atrasado, ele joga para quem tá um pouco adiantado, joga alguns shots para quem tá um pouco adiantado, né? E, consequentemente, quem tá adiantado pega os shots de quem tá mais atrasado, e aí a gente, como um time, a gente se ajuda, e aí, num geral, a gente raramente atrasa na entrega, mas acontece, e aí a gente costuma fazer algumas horas de overtime na semana de entrega, né, como eu já falei anteriormente aqui. Então eu falei aqui de quantos frames a gente faz por dia de layout, né, 130, quando a gente passa para a etapa de animação, a gente faz a metade, né, porque a gente precisa de mais tempo para poder colocar mais detalhes. Então a gente faz entre 60 a 70 frames de animação por dia. Isso dá mais ou menos 3 segundos de animação. E a gente tem o dobro do tempo, né? No caso vai ser 8 semanas de animação pra gente conseguir entregar o episódio todo bem feito. Agora, respondendo um pouco mais da segunda pergunta, né, um pouco mais falando da parte da organização, é muito importante, sempre que a gente vai começar a trabalhar no episódio, a gente começar pelos shots mais difíceis, e a gente tem alguns critérios para poder definir quais são os mais difíceis, né? Primeiro, os shots mais longos, normalmente a gente tem que tirar os shots mais longos da frente, e também os shots que tem mais personagens. Você pode pegar um shot com 5 personagens, aliás, no momento eu tô animando um shot bem difícil com 5 personagens, e você pode pegar um shot que tem 6, 7 segundos, até 10 segundos pode acontecer. E você também pode pegar um shot muito longo com muitos personagens.
o seu diretor ele vai saber que esse shot é muito difícil e vai te dar menos shots para você fazer, sabendo que esse shot vai levar um pouco mais de tempo. Mas dito isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que começar sempre pelos shots mais difíceis, para quando a gente estiver chegando na semana de entrega, a gente só vai ter shots fáceis e curtos. E aí, o que acontece? O seu diretor ele consegue olhar, pegar vários shots fáceis e curtos que as pessoas estão atrasadas e dividir entre outras pessoas. Se todo mundo tiver, tipo, só um shot para poder entregar, um shot que é ou muito longo ou tem muitos personagens, e esse shot é muito difícil, não dá para dividir entre outras pessoas. Então esse é o método que a gente sempre faz. Pega todos os mais difíceis primeiro, deixa os mais fáceis por último, porque vai ser mais fácil e possível, né, de dividir entre o seu time, e aí a data de entrega não fica tão atrasada dessa forma. Bora voltar a trabalhar. Me concentrei aqui, até perdi a hora. Mas respondendo mais uma pergunta aqui, o Lorenzo Mosato perguntou se a gente tem muitas reuniões. E na verdade não. Sobre o episódio que a gente está trabalhando, a gente tem uma reunião por semana. E é tipo assim, às vezes ela é na quarta, às vezes ela é na quinta. Se a gente está muito ocupado, se tem muita coisa para fazer, é desmarcada. Então ela não é muito frequente, mas a função dessa reunião é a gente envia shots que a gente quer feedback mais especial neles. E aí todo mundo, todos os animadores podem comentar nos shots que você enviar, inclusive os diretores, porque tem mais de um diretor, cada time tem o seu diretor que trabalha no seu próprio episódio, todo mundo participa dessa reunião, os diretores comentam no seu shot, a supervisora comenta no seu shot, te dá dicas o que pode ser feito para poder ficar melhor, e é sempre muito bom a gente assistir essa reunião, mesmo se você não enviar nenhum shot, assistir as dicas de outros shots, de outras pessoas, e aí você aprende coisas que você nem sabia que dava para poder aprender, às vezes dicas novas, às vezes alguma técnica diferente, ou o que o personagem poderia fazer em momentos específicos, ou às vezes sobre a série que você está trabalhando você aprende tipo o que um personagem não deve fazer, tipo alguma silhueta, algum limites de até onde você pode levar a sobrancelha, até onde você pode abrir os olhos do personagem, até onde você pode distorcer, tipo várias coisas que você vai aprendendo e aí te ajuda a ter consistência na sua animação dentro do show que você está trabalhando, e com isso você aprende muita coisa e gasta menos tempo ajustando, né? Você vai ter menos erros, né? Você vai acertar mais o que o show está buscando nas animações, e aí você vai ser mais assertivo. Raramente a gente tem uma reunião do estúdio, quando tem eles marcam com bastante antecedência no nosso calendário dentro do estúdio, e aí a gente fica sabendo, mas é bem raro, normalmente é numa sexta-feira, quando eles vão anunciar alguma coisa pra gente já ficar com as notícias pro final de semana, mas reuniões do show, do episódio, a gente tem mais ou menos uma vez por semana, nem toda semana ela acontece, mas é isso. Aliás, essa reunião que eu tô falando vai acontecer daqui 10 minutos, infelizmente eu não posso mostrar como que acontece essa reunião. Gostaria muito de ter permissão para poder mostrar essas coisas, mas não é nem questão que o estúdio não permite, é tipo, a gente assina um contrato e tudo que a gente sabe aqui é de contrato com a Disney, né, com a série que a gente está trabalhando, então realmente a gente não pode mostrar nada do que a gente fala aqui. Mas agora eu preciso ir para a reunião. Fala pessoal, enquanto eu tô na reunião ali, deixa eu do futuro rapidinho falar com você aqui. Eu fiz o curso de animação 3D Beyond Animation, especialmente pensando em você que está buscando aprender e quer se tornar um profissional da animação na indústria internacional. Um profissional com a habilidade de criar animações dignas de grandes filmes. Esse curso, pessoal, é tudo que eu queria quando eu estava estudando. Eu buscava muito conteúdo e eu buscava pessoas que trabalhavam na indústria para poder conversar comigo, me falar o que exatamente eu preciso para poder trilhar o meu caminho, né? Para poder me tornar um animador 3D, assim como eu sou hoje. Então, tudo de mais importante que eu aprendi na indústria, eu coloquei nesse curso especialmente para você. Então, pessoal, se você quer se tornar um grande animador 3D ou animadora, não deixe essa oportunidade passar. Esse curso é muito especial, tenho certeza que você vai aprender demais. O site é esse aqui que está aqui embaixo, m3danimation.com, também tá o link na descrição do vídeo. Nesse momento eu estou fazendo uma promoção de Halloween na inscrição mensal lá do site,
Com o código HalloweenM3D, você consegue 50% off na primeira mensalidade do curso. Então corre, não perde essa oportunidade, porque logo logo acaba. Mas pessoal, sério, se você quer se tornar um animador ou animadora, não perde esse curso, sério, corre lá. Bom pessoal, acabou a reunião aqui, então com isso eu finalizo o meu dia de hoje. Hoje foi um dia específico que teve reunião, como eu falei, não é sempre que tem, mas hoje o meu dia acabou com uma reunião. Agora eu paro de trabalhar no estúdio e normalmente quando eu começo a trabalhar às 10 da manhã no estúdio ou às 9, antes disso eu faço trabalhos pessoais, né? Eu dou uma rendida em trabalhos pessoais. Se eu começo já direto trabalhando no estúdio, depois que eu paro de trabalhar no estúdio, eu começo a trabalhar em trabalhos pessoais, como por exemplo o YouTube, como editar vídeos. Daí agora eu paro com as minhas animações do estúdio e começo a editar os meus vídeos para o YouTube para poder trazer para vocês, ou projetos como o curso, que eu falei mais cedo. Mas esse foi o meu dia, espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho, espero que vocês tenham gostado das respostas que eu dei para as perguntas de vocês. Se vocês tiverem mais perguntas ou se vocês quiserem saber alguma coisa específica, deixa nos comentários aqui. Não se esqueça de deixar o like se você não deixou ainda. Pessoal do time M3D, eu tenho certeza que vocês estão assistindo até aqui, vocês são fera demais. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!